Tudo bem? Olá, você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos da disciplina de estruturas algébricas. Nesse vídeo nós vamos falar então basicamente sobre exemplos de ideais. Exemplos ou então como construir ideais a partir de ideais conhecidos. Tá? Então, e é claro, vamos apresentar também alguns contra-exemplos, né? Bom, no vídeo anterior, então, nós definimos o que vem a ser um ideal. Nós vimos que ser ideal é importante para que nós possamos falar em anel quociente, né? Sem ideal, você não pode falar em anel quociente, não com aquela com a adição e a multiplicação definidas da maneira natural. Tá? Nós falamos também em ideal à esquerda e ideal à direita no vídeo anterior, né? Só que nós não demos nenhum exemplo a respeito disso, até porque o vídeo não tinha esse objetivo, né? O objetivo daquele vídeo era simplesmente tentar definir o que vem a ser um anel quociente, né? Ou o que a gente precisaria para que o quociente de um anel por um subanel fosse um anel também com aquelas duas operações que nós definimos lá. Tá? E aí nós vimos que era necessário nós passarmos por uma subclasse, né, de subanéis, né? Nós precisávamos de uma classe especial de subanéis e esses subanéis nós chamamos eles de ideais, né? Então lembrando que um subanel, só falando rapidamente aqui, um subanel ele é um ideal, claro, se ele é subanel, né? Então para ele ser ideal, não basta ele ser fechado para a operação de multiplicação de elementos do subanel. Não basta você pegar dois elementos do subanel, multiplicar e cair lá dentro. Essa propriedade um subanel tem, né, por ser subanel. É fechado para a operação de multiplicação. Para ser ideal, precisa muito mais do que isso. Né? Ele precisa ser, eu não posso nem chamar de fechado, né? Mas ele tem que ter a seguinte propriedade. Você pega um elemento do anel todo, multiplica por um elemento do subanel, e isso tem que cair dentro do subanel. Tanto faz se você faz essa multiplicação à direita ou à esquerda pelo elemento do anel. O elemento do anel vezes o elemento do subgrupo vezes o elemento do subanel tem que ir dentro do subanel. Um elemento do subanel multiplicado por um elemento do anel também tem que cair dentro do subanel para que isso seja um ideal, tá certo? Então essa propriedade ela é muito forte, né? Então é por isso deve ser um dos motivos a gente chamar ele de ideal, né? Mundo perfeito. Vamos lá. Bom, para começar, dois exemplos bem clássicos de ideais. É o ideal formado só pelo elemento nulo do anel. Isso é um subconjunto, ele é um subanel. E muito mais, ele é um anel, ele é um ideal. É claro que ele é um subanel, nós já vimos isso. E ele vai ser um ideal também, porque se você pega, como aqui só tem o zero, se você pega o zero do anel, multiplica por qualquer elemento do anel, não importa por qual dos dois lados você faça a multiplicação, à direita ou à esquerda, isso dá zero. Então cai aqui dentro. Né? E também, é claro, o anel todo. Né? O anel todo é um subanel do anel, e claro que ele é fechado para multiplicação, né? Como ele é fechado para multiplicação por elementos do anel todo, então ele é um ideal. Não tem nem muito o que falar aqui. Quanto mais fala, pior fica isso aqui, né? Então eles são dois ideais e esses são chamados de ideais triviais, tá certo? Os ideais que não são triviais, eles são chamados de ideais próprios. Um exemplo de ideal, né? No conjunto dos polinômios, por exemplo, vamos pegar polinômios com coeficientes reais. Dentro desse conjunto de polinômios, vamos colecionar aqueles que tem em que o p de zero é zero. Tá? Ou seja, p de zero é zero. Isso significa que você está colecionando aqueles polinômios. Observe, se você pega um polinômio desse tipo aqui, a nx elevado a n, mais a 1x mais a zero, se você fala que o zero
é raiz desse polinômio, você está dizendo automaticamente que o A0, o termo independente, ele é zero. Então, o que você está colecionando aqui? Que tipo de polinômio você está colecionando? Você está colecionando aquele tipo de polinômio em que o A0 é zero. Tá? Porque se você joga x igual a zero aqui, né? E isso aqui tudo der zero, ou seja, P de zero dá zero, é porque o A0 obrigatoriamente tem que ser zero. Então, o que você está fazendo aqui? Você está colecionando, na verdade, esses polinômios aqui. Esses polinômios em que o termo independente ele é nulo. É claro que se você somar dois elementos, dois polinômios dessa forma, continua dando um polinômio dessa forma. Né? O termo independente da soma continua dando zero. Você pega dois elementos, em que dois polinômios em que o termo independente é zero, dos dois, e soma, o termo independente continua sendo zero. Tá? Se você pega qualquer elemento daqui, qualquer polinômio desse tipo, multiplica por qualquer outro polinômio, o termo independente também vai ser zero desse produto. Certo? Então, isso daqui acaba sendo um ideal no conjunto no anel dos polinômios com coeficientes reais. Tá certo? E não precisa ser real, né? Poderia ser inteiro, complexo, racional, funcionaria também. Tá certo? Outro exemplo, né? Esse daqui é um exemplo bastante clássico. Isso aqui nós já vimos lá em grupos também, né? Então, nós vamos dar uma revisada aqui. E em subanéis também, né? Então, se nós pegamos os inteiros com as operações usuais de multiplicação e adição, e nós vamos considerar esse conjunto aqui, o que a gente chama de MZ, né? MZ é o conjunto de todos os múltiplos do M. Por isso que aqui a gente escreve MZ, né? M vezes K, onde K está em Z. Então, são os múltiplos de M. Esse cara, ele é um ideal. Certo? Por que ele é um ideal? Primeiro, ele é diferente de... Ele não é vazio, e o elemento zero está aqui dentro, né? A gente já mostrou que ele é um subanel, né? Então, que é subanel, é subanel. Então, a gente só precisa verificar agora a questão da multiplicação, né? Para nós estudarmos a questão da multiplicação, pega um elemento qualquer de Z e pegue qualquer múltiplo de M. Nós vamos fazer a multiplicação desse x por esse múltiplo de M e vamos ver que isso é um múltiplo de M. Não importa se você faz a multiplicação à esquerda ou se você faz a multiplicação à direita por x. Olha só, esse múltiplo de m, que é o tal do mk, operado com x à direita, multiplicado por x à direita, isso é igual a mkx. Né? Como a multiplicação ela é associativa nos inteiros, né? Então você pode escrever assim, ó, m que multiplica kx. Isso aqui continua dando um múltiplo de m. Então isso aqui cai dentro do mx. Então, multiplicando por um elemento, por um inteiro à direita, continua dando um múltiplo de m. Se você multiplicar um múltiplo de m à esquerda por um inteiro qualquer, isso continua te dando um elemento, um múltiplo de m. Então, como isso continua dando um múltiplo de m, isso está aqui dentro. Né? Então, ou seja, de fato, o conjunto formado pelos múltiplos de m é um ideal dentro do conjunto do anel dos números inteiros. Isso vale para qualquer m. Qualquer m vale isso. Então, isso aqui vale para os múltiplos de 2, para os múltiplos de 3, de 4, de 5, para os múltiplos de menos 2, de menos 3, de menos 4, de menos 5, e assim por diante. Então, você tem ali uma gama infinita de ideais dentro do conjunto dos números, dentro do anel dos números inteiros. Beleza. Bom, outro exemplo. Considera dentro do conjunto das matrizes 2 por 2 com entradas reais, considera o seguinte subanel. O subanel, isso nós também vimos que era um subanel. Na aula passada nós vimos isso. Né? Não no vídeo passado, na aula passada. Naquela aula em que nós estudamos subanéis. Esse subanel é formado pelas matrizes 2 por 2, que tem entradas AB na primeira linha, e a segunda linha é zero. A segunda linha é a linha nula, né? Então isso aqui são matrizes que a gente chama de matrizes linha, certo? Porque ele só tem uma linha e as outras linhas que aparecem são todas nulas, né? Bom, esses dois, o A e o B, as duas primeiras entradas aqui, elas podem ser quaisquer números reais. Então, você tem uma quantidade infinita ali de matrizes desse tipo aqui. Tá?
E nós vamos, como isso já é subanel, nós já mostramos que isso é um subanel, então basta nós verificarmos que se eu pego um elemento daqui desse subanel, do I, e pego uma matriz qualquer, eu vou mostrar, vou tentar mostrar que a multiplicação à esquerda e à direita cai dentro do I. Vamos ver se isso acontece, né? Porque isso, dependendo de qual lado você faça a multiplicação, o resultado pode não cair dentro do I, certo? Vamos fazer essa multiplicação aqui, né? Primeiro, vamos pegar o elemento do subanel e multiplicar por um elemento do anel. Então, o elemento do anel está à direita aqui. Então, o que nós vamos verificar agora? Se isso é um ideal à direita. Certo? Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Essa multiplicação aqui, o primeiro elemento, como é que você faz? Né? Como é que você obtém ele? Então, você pega essa primeira linha aqui e multiplica por essa primeira coluna aqui. Né? Então, é A1 vezes A mais B1 vezes C. Dá isso daqui. Esse é o primeiro elemento. Para o segundo elemento, você pega a primeira linha e multiplica aqui pelos elementos da segunda coluna. Né? Então, é o A1 vezes B mais o B1 vezes D. Então, dá isso daqui. Para você achar aqui o terceiro elemento, você pega a segunda linha e multiplica pela primeira coluna aqui. Então, você multiplica 0 com A e 0 com C. Isso dá 0. E soma, né? Isso dá 0. O elemento daqui, o quarto elemento, você pega a segunda linha e multiplica pela segunda coluna. Então, é 0 vezes B mais 0 vezes D. Isso dá 0 também. Isso é um elemento de I. Isso é uma matriz linha. Para ser matriz linha, você só precisa olhar para você ver que o elemento está aqui dentro do I, basta você olhar para a segunda linha. Se a segunda linha é 0, é porque a matriz cai aqui dentro. A matriz está dentro do conjunto I, do subanel I. Então, nós já mostramos aqui que isso é um ideal à direita. Porque nós pegamos o elemento do subanel e multiplicamos à direita por um elemento do anel. Tá certo? Então, isso acaba sendo um ideal à direita. Como caiu dentro do I, ideal à direita. Vamos ver agora a multiplicação, vamos ver se isso é um ideal à esquerda. Então, eu vou pegar um elemento do subanel e vou multiplicar à esquerda por um elemento do anel. Então, por isso que é ideal à esquerda. Bom, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa primeira linha por essa primeira coluna aqui, né? Então, vai ficar A vezes A1 mais B vezes 0. Tá certo? Depois, esse elemento daqui, eu vou pegar o AB, a primeira linha, e vou multiplicar aqui pela primeira coluna. Então, vai ficar AB1 mais B0. É isso daqui. Terceira linha, terceiro elemento aqui, né? Você pega a segunda linha e multiplica pela primeira coluna. Então, vai ficar C vezes A1 mais D vezes 0. Tá? E, finalmente, o quarto elemento, você pega a segunda linha e multiplica pela segunda coluna. Né? Então, vai ficar C vezes B1 mais D vezes 0. Então, vai ficar aquilo lá. Se você fizer as contas aqui, ó, se você fizer essas contas, ó, esse sujeito aqui vai desaparecer, esse vai desaparecer, aqui também, aqui também. O que vai ficar? Vai sobrar essa matriz aqui. A vezes A1, B vezes B1, C vezes A1, C vezes B1. Observe o seguinte, isso aqui não cai dentro do I se o C vezes A1 é diferente de 0 ou se o C vezes B1 for diferente de 0. Então, se você pega, por exemplo, pega aqui, ó, a matriz, qualquer matriz aqui, de tal modo em que o C vezes o A1 dê diferente de 0. Qualquer matriz desse tipo vai te dar, o produto vai dar uma matriz que não está dentro do I. Então, se você pega C como sendo 1 e o A1 como sendo 1, né? Então esse elemento aqui de baixo ele vai acabar sendo 1. Você não vai ter uma matriz linha, essa segunda linha aqui não vai ser a linha nula, e, portanto, isso não cai dentro do I. Não vai ser uma matriz linha. Certo? Então, o que isso daqui nos mostra? Isso daqui nos mostra que há subanéis que são ideais à direita, mas que não são ideais à esquerda. Isso pode acontecer, né? E, claro, há subanéis que nem ideais são. Isso pode acontecer. Como, da mesma forma, que há subanéis que são ideais. Tá certo? Muito bem. Você pode fazer as mesmas contas que nós fizemos, né? Contas muito parecidas, e só que agora, em vez de você considerar o conjunto das matrizes que tem a segunda linha igual a 0, né? Matrizes 2 por 2, que tem a segunda linha igual a 0, pega
o conjunto das matrizes que tem a segunda coluna igual a zero. Tá? Mostra que isso aqui é um subanel. Isso não é muito difícil de mostrar. Isso daqui acaba sendo um subanel. É fechado para soma. Se você pega duas matrizes dessa forma e soma, vai dar uma matriz dessa forma. Se você pega duas matrizes dessa forma e multiplica elas, continua dando uma matriz dessa forma. Ou seja, a segunda coluna vai acabar zerando no produto também. Tá bom? Isso aqui vai acabar sendo um subanel. É diferente de vazio, porque a matriz nula está aqui dentro. Para estar aqui dentro, a segunda coluna tem que ser igual a zero. E a primeira? Não importa. A primeira coluna pode ter qualquer coisa. Qualquer número real pode aparecer. E não, a segunda coluna tem que ser zero. Então você mostra que isso aqui é um subanel. E depois você mostra que isso é um ideal à esquerda, mas não é um ideal à direita. Tá certo? Então aqui nós equilibramos, né? Mostramos que há um exemplo de ideal à direita que não é ideal à esquerda. E aqui, como exercício, pausa o vídeo agora, né? E verifica que isso aqui, de fato, é um ideal à esquerda, mas não é um ideal à direita. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar uma matriz deste tipo, vai multiplicar por uma matriz 2 por 2 à esquerda. Quando você fizer essa multiplicação, você vai ver que o resultado vai ser uma matriz coluna dessa forma, em que a segunda coluna é nula. Tá? Se você pegar uma matriz coluna dessa forma, em que a segunda coluna é zero, e multiplicar por uma matriz qualquer do lado direito, isso nem sempre vai te dar uma matriz coluna em que a segunda coluna é zero. Tá? Isso que você vai mostrar. Tá certo? Muito bem. Então mostra isso como um exercício. Depois você volta aqui. Ou então deixa para fazer o exercício lá no final. Bom, como nós já tínhamos visto lá em subgrupos, a interseção de subgrupo nós mostramos que ela é um subgrupo. Nós mostramos também, comentamos, né, que interseção de subanéis, ele acaba sendo um subanel também. E agora nós vamos mostrar então que a interseção de dois ideais continua sendo um ideal. Certo? Lembrando que a interseção de dois ideais são aqueles elementos do anel que pertencem aos dois ideais ao mesmo tempo. Primeira coisa é você verificar, é você perceber que se você... que o elemento nulo está lá dentro, está na interseção, porque o I e o J, I e J são ideais. Como eles são ideais, o elemento nulo está lá dentro. Então, o zero está na interseção. Fechado para soma, ou fechado para diferença, né? Se você pega dois elementos ali de dentro, a diferença vai estar nos dois subanéis, nos dois ideais. E agora a gente vai mostrar, então, que se você pegar quaisquer dois elementos lá de dentro, né, e o elemento do anel, então o produto também vai estar. Primeiro, a soma de A com B é um elemento que está em I, é um elemento que está em J, nós já acabei de falar isso. O elemento AX e o elemento XA também são dois elementos que estão no I e eles estão no J também. Por que o AX e o XA estão em I e estão em J? Porque o I e o J são ideais. Se eles são ideais, essa propriedade aqui ela se mantém, né? A propriedade de AX de XA estar em I e estar em J. E, portanto, esses três elementos aqui, a soma e essa multiplicação, está na interseção. E, portanto, a interseção é um ideal. É muito simples de mostrar isso aqui. Isso aqui é mais difícil de eu falar para vocês do que vocês perceberem que isso, de fato, é um ideal. Bom, a soma de dois ideais. Como que nós definimos a soma de dois ideais? Então, a soma de dois ideais, I J, é definida da seguinte forma. São todos os elementos da forma A mais B, onde o A está em A, o A está em I e o B está em J. Nós vamos mostrar que isso também é um ideal de A. Certo? Primeiro, nós temos que mostrar que isso aqui é um subanel. Tá certo? Para mostrar que é subanel, precisa mostrar que ele é não vazio. E ele, de fato, vai ser não vazio porque o zero está lá dentro. Zero você pode escrever como 0 mais 0. 0 está em A, 0 está em I e 0 está em J. Então a soma vai estar aqui dentro. Né? A diferença, ele vai ser fechado para soma. Ele vai ser fechado para soma. Se você pega dois elementos aqui de dentro, ó,
Você pega dois elementos daqui de dentro, se você somar os dois, aqui tanto faz se você soma ou se você subtrai. Isso tanto faz, né? Aqui eu coloquei a soma, eu somei os dois, você pode fazer a subtração também. Vai dar na mesma. Então a soma AB mais CD, isso vai ficar AC mais BD. Por que eu posso fazer isso? Porque a adição ela é comutativa. Né? Agora observe, o AC ele é um elemento do I. Por quê? Porque o A está em I e o B está em J. Certo? Então, o C está em I e o D está em J. Então, o A mais C é a soma de dois elementos de I. Então, está em I. B e D são dois elementos de J, então a soma está em J. Portanto, isso está em I mais J. Se você pegar esse elemento AB e multiplicar à esquerda por qualquer elemento do anel, qualquer elemento X do anel, você usa a distributividade aqui. Então, isso aqui, X que multiplica A mais B, é X vezes A mais X vezes B. Observa, X vezes A, há um elemento que está em I. Então, X vezes A é um elemento que está em I. X vezes B é um elemento que está em J, porque o B está em J. Então, isso aqui está na soma de I com J. Mesma coisa se você fizer a multiplicação à direita, por um elemento do anel qualquer. Então, AB que multiplica X, A mais B que multiplica X, vai ficar AX mais BX, por causa da distributividade. O A está em I, então AX está em I. O B está em J, então o BX está em J. Então, isso aqui está na soma. Certo? E, portanto, isso aqui é um ideal. E aí você pode se perguntar o seguinte, tá, mas fizemos a soma, né? A soma de dois ideais, ela é definida dessa forma, né? A soma de um elemento de A com um elemento de I com um elemento de J. E aí você pergunta assim, mas será que eu posso fazer isso também para multiplicação? Pode. Só que aqui, quando você vai trabalhar com multiplicação, você não vai pegar simplesmente os elementos A vezes B, onde A está em I e B está em J. Não vai funcionar. Porque isso não vai ser fechado para soma. Então, por isso que nós definimos o I vezes J como sendo qualquer soma finita desse tipo aqui. A1B1 mais A2B2 mais A3B3, assim por diante, mais a NBN, onde o AI está em I e o BI está em J. Certo? Qualquer soma finita desse tipo. E aí nós vamos mostrar que isso é o ideal. Primeiro, pega um elemento de A, pega um elemento do anel, e pegue quaisquer dois elementos que estão nesse produto aqui. Quaisquer dois elementos dessa forma. Observe que nós temos aqui a soma de dois, vamos dizer assim, são duas somas finitas aqui, né? De produtos, de elementos de I com elementos de J. Então eu tenho essa soma aqui e tenho essa outra soma aqui. Isso são dois elementos que estão em I vezes J. E o A é um elemento de A. Quando eu somo, observe, né? Os AIs e os CJs estão em I, os BIs e os DJs eles estão em J. Quando eu somo dois elementos dessa forma, quando eu somo duas somas finitas dessa forma aqui, o que eu vou obter é uma nova soma finita que tem a mesma estrutura. Que tipo de soma é essa daqui que aparece? É uma soma de elementos de I multiplicado por elementos de J. Ó, elementos de I por elemento de J, elemento de I por elemento de J, um elemento de I por um elemento de J. Então, é uma soma de produtos de um elemento de I por um elemento de J. Então, se aqui eu tenho uma soma com 50 parcelas, aqui uma soma com 100 parcelas, aqui eu vou ter uma soma, sei lá, com 150 parcelas. Mas continua sendo finita. Tá certo? Então, é isso que importa. Por causa disso, por causa da soma, para ser fechado para soma, é que nós precisamos aqui que no produto nós tenhamos soma de produtos. Por quê? Porque se você define o produto simplesmente como
um conjunto formado pelos elementos da forma AB, onde A está em I e B está em J, a hora que você soma dois elementos dessa forma, você pega AB e soma com CD. Você não sabe se essa soma é um produto de um elemento de A, de um elemento de I por um elemento de J. Então você não sabe disso. Como você não tem essa garantia, então você pega somas finitas. Aí sim, somas finitas de produtos dá uma soma finita de produtos. Certo? Isso está em I e J. Né? Se você pega esse elemento A do anel e multiplica por uma soma finita desse tipo, né? O que isso vai te dar? Aqui você pode usar a distributividade e você vai obter isso daqui. Você vai obter essa soma desses produtos aqui. Observe o seguinte, o que está entre parênteses, o que está entre parênteses é um elemento do I, que é o A1, vezes um elemento do anel. Ora, mas o I é um ideal. Então, A vezes A1 está no ideal I. O B1 está em J. Então, esse produto aqui é um produto do tipo XY, onde o X está em I e o Y está em B. E isso acontece para cada um dos elementos da soma. Esse último aqui, ó, é A vezes AN. O AN está em I, I é um ideal, então A vezes AN está em I. Então isso aqui é um elemento de I multiplicado por um elemento de J. Então o que eu obtenho aqui? O que eu acabei de obter? Uma soma finita de elementos de I vezes elementos de J. Então isso está em I vezes J. A mesma coisa, se você pegar um elemento do I vezes J e multiplicar a direita por um elemento de A, isso vai te dar isso daqui. Faz a distributividade e faz a associatividade que te interessa. Qual que é a associatividade que me interessa? Essa daqui. Ó. Por quê? Porque o B1 é um elemento que está em J. Certo? É um elemento que está em J. Vezes um elemento do anel. Isso está em J. Porque o J é ideal. Vezes um elemento de I, aqui, que é o A1. Então, isso aqui é um produto de um elemento de I por um elemento de J. Todas as parcelas aqui da soma são dessa forma. Um elemento de I vezes um elemento de J. Então, isso está em I mais J. Como isso está em I mais J, então isso está em I vezes J. E, portanto, o I vezes J é um ideal do anel A. Certo? O que mais? Outro exemplo. Vamos considerar agora um anel comutativo com identidade. Então, essas identidades talvez não precise ter, mas nós vamos pedir que seja comutativo com identidade. E aí nós vamos definir o seguinte conjunto. Esse conjunto aqui, com essa notação estranha, que nós já usamos lá em grupos. Quem está aqui dentro? Quem está nesse conjunto aqui? São todos os elementos da forma R vezes A, onde o R está em R. Esse A é um elemento fixo do anel A. Esse elemento você fixa. A partir desse elemento fixo, você considera esses elementos aqui, ó, que são os elementos da forma R vezes A, onde o R está em R. Tá? Nós vamos mostrar que isso é um ideal. De fato, isso não é vazio. Isso não é vazio. Por quê? Porque o A é um elemento que está nesse conjunto. Porque o A você pode escrever como 1 de A vezes o Azinho. Isso está aqui. O zero também está aqui dentro. O zero também está, porque você pode escrever zero como 0 vezes A. Né? Então isso é não vazio. Se você pega dois elementos daqui de dentro, RA e SA, que estão aqui, e você pega um elemento X qualquer do anel A, então você tem isso daqui. Ó. RA mais SA dá R mais S vezes A. Coloquei o A em evidência e isso é um elemento aqui de dentro. Isso é um elemento desse conjunto aqui. Se você pega o X e multiplica pelo RA, isso vai dar X vezes R vezes A. Isso continua caindo aqui dentro. Isso é um elemento, é o A multiplicado por um elemento do anel à esquerda. Se você pega o RA e multiplica pelo X à direita, isso aqui vai dar R que multiplica AX. Como o nosso anel é comutativo, então o X e o A trocam de lugar. Então vai ficar Rx vezes A. Faça a sua atividade. Isso dá um elemento do anel vezes o A. Então isso está dentro desse conjunto aqui. Tá certo? Então isso é um ideal. E esse ideal ele é chamado de ideal principal gerado pelo A.
Em alguns livros, vocês vão encontrar essa notação aqui, ó. A razão vezes a zero, para denotar esse conjunto aqui, o ideal gerado pelo A. Isso é bastante comum, tá? Então, eu não uso essa notação aqui, mas vocês podem estudar em alguns livros, alguns sites, ou coisa assim. Vocês podem encontrar essa notação. Então, essa notação aqui significa ideal gerado pelo A, certo? Se você não quiser tomar anéis comutativos, aqui você tem que tomar um pouco de cuidado. Não vai ser só esses RAs aqui que vão aparecer, vai ter que aparecer mais coisas. E para que não seja ainda mais complicado, eu tomei anel comutativo. Não precisa ter identidade, se não quiser. Mas eu tomo com identidade porque daí o gerador pertence aqui dentro. Um caso particular de ideal gerado é o ideal, por exemplo, nos inteiros. Quem é o ideal gerado pelo M? O ideal gerado pelo M são todos os elementos da forma Rm, onde o R está em Z. R é um inteiro, né? Isso aqui é exatamente o MZ, porque são os múltiplos de M. Então, isso, nos inteiros, você tem esse tipo aqui de ideais, os ideais gerados pelos elementos de Z. Você podia pegar qualquer anel, pega um elemento dentro do anel e faz o ideal gerado por ele. Então, isso também te dá uma gama muito grande de exemplos de ideais. Existem alguns anéis, nós vamos ver um exemplo daqui a pouco, em que todos os ideais são principais. Ou seja, todo ideal é gerado por alguém. Esses ideais nós vamos chamar de anéis de ideais principais. Alguns desses anéis de ideais principais, eles são domínios. Então, esses caras nós vamos chamar de domínios de ideais principais. Eles desempenham um papel muito importante na matemática. Eles são bastante importantes. Há certas teorias que são baseadas apenas em domínios de ideais principais. Tá? É uma propriedade muito forte ter um domínio de ideal principal. Ser um anel de ideal principal já é uma coisa muito forte. Né? Ser um domínio de ideais principais é muito mais forte ainda. Né? Você tem um domínio em que todos os ideais são principais. Então, todo ideal é gerado por alguém. Então, isso é bastante interessante. Aqui está faltando o I, né? Aqui, anéis, né? Anéis de ideais principais. Então, vamos ver um exemplo de um anel que é um anel de ideal principal. Ou, se você preferir, um domínio de ideais principais. Que é o conjunto dos inteiros, o anel dos inteiros, com adição e multiplicação aos outros. Então, vamos mostrar que isso, de fato, é um domínio de ideais principais. Vamos pegar I, um ideal qualquer do nosso anel. O que nós temos que mostrar? Que esse cara é gerado por alguém. Então, nós temos que encontrar o gerador dele. Se você for pensar, se você for lembrar lá de grupos, nós já mostramos o seguinte. Todo subgrupo dos inteiros é gerado por alguém. E você não vai lembrar. Você não está lembrado disso. Mas dá uma olhada nos vídeos anteriores, lá na parte de grupos. Você vai ver, em alguns vídeos lá nós mostramos todo subgrupo do grupo aditivo dos inteiros é um subgrupo gerado por alguém. Aqui nós vamos mostrar algo muito parecido. Aqui nós vamos mostrar que todo ideal, não subanel, ideal, mas todo ideal dos inteiros é gerado por alguém. A ideia da demonstração é ridiculamente a mesma. É exatamente a mesma. Você vai ver isso. Se você for olhar aquele vídeo lá e vai olhar aqui, a demonstração é praticamente a mesma. Então pega I, um ideal qualquer dos inteiros. Nós temos que mostrar que ele é gerado por alguém. Se você der sorte e pegar o ideal nulo é gerado pelo zero. Acabou. Tenho que demonstrar. Então vamos supor agora que o ideal I, ele é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, existe um elemento lá dentro que é não nulo. Esse elemento nós vamos chamar ele de B. Como o I é um ideal, e o B está no I, o menos B também estará. Moral da história, existe dentro do I um elemento positivo. Existe um inteiro positivo dentro do I. Pelo menos um. Ou é o B, ou é o menos B. Se o B for positivo, ótimo. O I contém um elemento positivo, um inteiro positivo.
Se o B for negativo, o menos B vai ser positivo. E também está em I. Então, de novo, o I vai ter um elemento positivo. Então, não tem jeito. Existem inteiros positivos dentro do I. Ok? Beleza. Agora, quem é o conjunto X? São todos os inteiros positivos que estão no I. Ah, mas será que tem algum elemento dentro do X? Tem. Ou é o B ou o menos B. Um dos dois está lá dentro. Talvez não tenha mais ninguém. Mas o B ou o menos B, um dos dois está lá. Então, esse conjunto aqui, ele é um conjunto não vazio. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o X é um subconjunto de números positivos que estão no I. Isso é um subconjunto dos naturais. Eu posso considerar ele como um subconjunto dos naturais. Como ele é um subconjunto dos naturais, pelo princípio da boa ordem, esse conjunto X, que é não vazio, ele tem um elemento mínimo. Ele tem um menor elemento. Então, e esse menor elemento, nós vamos chamar ele de D. Tá certo? Vamos chamar ele de D. E esse D, por ele ser o mínimo, ele está dentro do X. Tá certo? Então, D é o menor inteiro positivo que pertence ao I. Não tem nenhum inteiro positivo menor que o D dentro do I. Não tem. D é o menor de todos. Positivo que está em I. Certo? E o que nós vamos mostrar agora? Que esse nosso ideal, ele é gerado pelo D. Tá? Ou seja, todo elemento do I é um múltiplo de D. Então, vamos lá. Primeiro, pega um múltiplo de D. Pega um múltiplo de D. O Dzinho é um elemento de I. D é o menor inteiro positivo que pertence ao I. Então, o Dzinho é um elemento de I. Se você multiplicar esse Dzinho por qualquer número inteiro, isso continua caindo dentro do I, porque o I é um ideal. Então, o que nós acabamos de mostrar? Que o conjunto dos múltiplos de D está contido em I. Então, essa primeira inclusão aqui, ó, a inclusão da direita para a esquerda, porque aqui é uma igualdade de conjuntos, né? A inclusão da direita para a esquerda, nós mostramos. Todo múltiplo de D pertence a I. Então, o conjunto formado pelos múltiplos de D está contido no ideal I. Isso não é a parte difícil. A parte difícil é mostrar que todo elemento de I é um múltiplo de D. É isso que nós temos que mostrar. Isso vai ser difícil. Então, nós temos uma ferramenta poderosa. Então, pega um elemento A, qualquer que está em I. Qualquer um. Você pode pegar esse D, esse A, um elemento qualquer de I, e pode dividir ele pelo D. Quem é o D mesmo? D é o menor inteiro positivo que pertence ao I. Estou pegando qualquer elemento de A, estou dividindo ele pelo D. Certo? Beleza. O que eu vou obter na divisão? Um certo quociente e um certo resto. Esse resto, eu tenho controle sobre o resto. O resto, ele é maior ou igual a zero, e certamente é menor que o D. É menor que o divisor. Eu estou dividindo por D. Então, aqui não é X, aqui é A. Eu faço umas coisas de vez em quando que eu não sei por que eu faço isso. Peguei um elemento de A, dividi pelo D. Aí eu venho aqui e escrevi X. Entendeu por quê? Aqui é A. Tá? Ou pega X aqui em cima. Considera aqui como que as contas agora que virão eu vou fazer com X. Então pega X um elemento de A, de I. Pega X um elemento de I, dividi pelo D, obtive um quociente e obtive um resto. Como eu dividi pelo D, então o resto é menor que o D, mas é maior ou igual a zero. Posso isolar o R. Posso isolar o R aqui. Vai ficar X menos Q vezes D. Pergunto, onde está o X? X, que é igual a A, está em I. O número D, o elemento D, ele é o menor inteiro positivo que está em I. Então, D está em I. Q vezes D também está em I. Porque D está, se o D está, qualquer múltiplo dele estará. Propriedade de ideal. Né? Para ser ideal,
Um elemento do ideal vezes qualquer elemento do anel tem que estar dentro do ideal. I é um ideal. D é um elemento do ideal. Então, Q vezes D está no ideal I. Como o X também está, a diferença estará. Moral da história. O R é um elemento de I. Detalhe, importante. Esse R é maior ou igual a zero e é menor que D. Pode acontecer do R ser zero. Pode acontecer do R ser zero. Quer dizer, pode acontecer do R ser diferente de zero. Se o R for diferente de zero, ele vai ser um elemento do I menor que o D. Ele vai ser um elemento positivo. Se o R for diferente de zero, é porque ele é maior que zero. Então, o R vai ser um elemento maior que zero, vai ser um número inteiro positivo, que pertence ao I, e é menor que o D. Não pode. Não pode. O D é esse elemento. D é o menor inteiro positivo que está em I. Se o R for diferente de zero, o R vai ser o menor inteiro positivo que está em I. Não pode. Não pode. O elemento mínimo é único. Então, o R não pode ser diferente de zero. Se o R não pode ser diferente de zero, o R é zero. Se o R é zero, aqui nessa equação, ele vai zerar. Então, o X vai ser Q vezes D, que é um múltiplo de D. Portanto, eu mostrei que o I, o ideal I, está contido no ideal gerado pelo D, e, portanto, eu tenho o desejado. Né? Então, acabei de mostrar que todo o ideal do anel é gerado por alguém. Todo o ideal dos inteiros é um ideal principal. E, portanto, nós podemos dizer que o conjunto dos números inteiros, ou o anel dos números inteiros, é um domínio de ideais principais. Tá? Como você pode ter percebido, nós chegamos ao slide 13 de 13 slides, né? Então, nós chegamos ao fim desse vídeo. E, consequentemente, nós chegamos ao final da nossa aula, né? A aula teve 3 vídeos, um pouco mais longos, né? Eu acho que esse aqui está com 42 minutos, o primeiro vídeo teve 41, o segundo acho que 35, e esse aqui mais 42 agora, né? Então, eu vou parar de enrolar vocês. Com isso, um abraço a todos, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, e também espero que vocês me vejam nos próximos vídeos, certo? Um abraço.